Aleluia. Deixa o povo entrar aí, né, paizão? É. Já somos 50 já. Vamos lá, Enquanto isso, vou beber uma aguinha aqui. manda Tem que se ver. hidratar, hein, galera? Beber água, hein? Você já bebeu mais de 3 litros hoje, ou pelo menos 3 litros hoje? Então, vai cuidar do tempo do teu espírito. Você é tempo, você não é barraco do Espírito Santo, não, viu? Eita glória, meu Não Deus. coma qualquer porcaria. Isso também é ministério. Amém, 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 amém. Pessoal, você vai observar aí uma mensagem fixada do voltou, a mensagem do PicPay do nosso amado pastor Jorge. A- Pronto, aproveita para semear em terra fértil aí, povo. A mensagem está sendo fixada agora. Aninha, você manda de novo, por favor. A Aninha está me ajudando aqui. Aleluia. Pastor Vitor passou mais gel no cabelo. Que mané gel, rapaz, tem gel não, aqui não. Ó, aqui mesmo. Esse topete de vidro é arrumado. É, mas o pessoal tá gostando do meu, deixa daqui uns dias. Um que vai aparecer por aí. Vê? Ei, tá chegando. Ai, Jesus. Vamos lá. A minha tá colocando aqui, já vou fixar. Vamos lá. Pastor Amém. Vitor, pergunta ao pastor Jorge se ele é Ah. nosso vô. É o quê, rapaz? Fabico. Fabico botou bem assim esse dia na live. Pastor Vitor, se o senhor é meu pai, pastor Jorge é meu avô, então? Não, não. Um respaldo lá em 1 Coríntios capítulo 14. O apóstolo Paulo diz assim: vocês têm muitos preceptores, mas não tem muitos pais. Ele não diz que só tem um pai, né? Mas muitos pais. Avô espiritual não tem, não. Não, não existe, né? Não existe, né? Ai. Eu me lembro de uma vez numa apresentação de uma banda que eu gostava muito, quando era mais jovem, embora seja jovem ainda, bem jovem, né? Mas chamada Oficina G3. Acho que foi eles falaram uma coisa assim uma vez. Quem é filho de crente aqui? Aí um monte de gente levantou a mão, a juventude. Você, Deus não tem neto, não, viu? É isso mesmo. Assim, né? Você tem que ser filho de Deus. É isso mesmo. É mesmo. É isso aí. Então, a gente estava falando, cara, essas questões são muito importantes, sabe, Vitor? Na condução da igreja, você ter um coração realmente cheio de amor, né? Mas um amor que ele consegue chegar ao estágio de corrigir, né? E isso é muito importante, até porque quando a gente fala dos 5 dons ministeriais, cada um tem um alvo, né? Assim, cada um tem uma peculiaridade. Então você para e veja. O apóstolo, ele está olhando mais para frente, né? Ele está assim, poxa, eu já estou daqui a 5 anos, né? Quantas igrejas vão estar? Como é que vão estar as igrejas que hoje já foram constituídas? Né? Onde é que estão os ministros para poder colocá-los onde eles têm que estar? Né? Então, enquanto o apóstolo está olhando para frente, né, o profeta está olhando para dentro. O apóstolo é bem empreendedor, né, pastor? Tem isso também, né? O apóstolo É, ele vê um galpão, ele fala assim, que vai dar uma boa igreja, né? eu acho assim, o empreender, né, ele faz parte de um chamado apostólico, né? Ele tem a capacidade de ver tudo, assim, por cima. No sentido assim, ele olha lá para frente em relação à obra, para frente em relação ao futuro, ele consegue discernir. Por exemplo, eu tô aqui, eu consigo ligar lá para Renan, falar, Renan, como é que tá fulano aí? Uhum, Porque eu passei pelo Face. Vitor, como é que tá Ciclano aí? uhum, É uma coisa que é mais forte do que a gente. E às vezes você fala assim, pastor, vou dar uma olhada. Eu não me atentei para isso. Leandro, uhum. como é que está o pessoal do Domingo Martins? Você viu Ciclano, Beltrano? É de um jeito que eu não sei como, mas acontece. Então, o apóstolo está olhando para frente, né? Quando você olha o profeta, ele está olhando para dentro da pessoa, né? E aí a Paizão, deu uma gente... travada aí. Deu uma Vamos lá. travada aí. Voltou, voltou, voltou. Foi. Quando você olha, vai ter Então, o cortado. apóstolo, ele olha para frente, o profeta, ele olha para dentro da pessoa, né? Então, aí o apóstolo, qual o cuidado que o apóstolo tem que ter? Dele não olhar somente para a obra,
mas também ouvir o profeta, ouvir o mestre, ouvir se ele já levantou algum pastor, né? Ele tem que observar, porque ele tem que ser assessorado. Muito embora não haja uma hierarquia, né? A gente sabe que enquanto ele estiver ali no governo, essa hierarquia entre os dons, existe uma hierarquia na igreja local, né? Então, quando você pega o mestre olha para a palavra, né? O profeta olha para dentro, o evangelista olha para fora da igreja, né? Então, o pastor olha só para a igreja. Então, isso é muito lindo, porque a gente deixa de ser menino, né? E às vezes eu vejo aí alguns bobões, né? Vou chamar de bobão mesmo, de criança, né? Quando aí bota no Facebook assim, os pastores tinham que sair das igrejas para ganhar as almas na rua. Não, quem tem que fazer isso é o evangelista. Evangelista. Agora, o pastor tem que fazer a obra de um evangelista? Tem, até porque todos nós estamos enquadrados em Mateus capítulo 28. E pelo mundo fazer discípulos de todas as nações. Ok. Então, entende? Todos têm que fazer um trabalho de evangelismo. O objetivo pelo qual a gente está aqui na Terra é para levar as pessoas para o céu, pregar o evangelho a toda criatura, dentro de um mandato verbo da vida, pregar a palavra da fé e libertar o povo de Deus. A gente tem que entender essa peculiaridade nossa também, isso é muito importante, né? Para que a gente não esqueça isso. Mas é importante que a gente compreenda as diferenças entre os dons. E tem mais, quando ele fala que os 5 dons são para o aperfeiçoamento, né? Para a edificação do corpo de Cristo, aperfeiçoamento dos santos, quando o mestre está sentado, o apóstolo está pregando, o mestre está sendo edificado. Mas quando o apóstolo senta e o mestre, que foi aluno dele do Rema, está pregando, ele também está sendo edificado. Top. E quando o profeta está se movendo, e eu estou partindo de uma condição normal, né, de temperatura e pressão, que a gente não estou falando eu não gosto, Vitor, de estereotipar o dom, né? Porque profeta, até brincando assim, tudo bem, mas no sério, né, que profeta é assim mesmo, ele é assim porque ele é profeta. Se ele é maluco, ele deixa de ser. Porque Jesus não era maluco, era profeta. Não, eu não suporto esse tipo de coisa. E se vier para cá, eu já racho no meio. Né? Então, assim, e aí o mestre, aquele é mestre, tá vendo? Ele não se move. Não se move, vai se mover. Nem que eu pegue pelo braço e bote para correr. Top. Vai se mover. O que não dá para você ficar debaixo da unção de qualquer jeito. Então, assim, ele os pode extremos, talvez. né, pastor? Os extremos, exatamente. Né? Eu acredito que é para isso que os 5 dons, não só para tocar o povo, as ovelhas, mas para tocar uns aos outros. Né? É o mestre aprendendo com o profeta senta, aí tá lá o mestre, cara, dando aquele ensino top. E o apóstolo, que geralmente é o primeiro da região, como, né, acontece aqui hoje, que eu dei aula praticamente não, dei aula para todos os ministros, primeiro, aqui em Vitória todos, com exceção de Renan, né? Eu Renan sento... de Caruaru, né? Caruaru é o Éden, pô, Caruaru é top. Aí quando eu sento lá, eu vejo você, o Wellington, eu vejo o pastor Leandro, e eu estou anotando tudo, porque eu preciso ser edificado. Vocês são instrumentos de Deus, segundo Efésios capítulo 4, para a minha edificação, para o meu aperfeiçoamento. Aperfeiçoamento como ministro e edificação como corpo. Então, se você perder isso, esse contato com o povo, esse contato com os 5 dons ministeriais, esse entendimento da importância dele, isso individualmente, cara, você perde tudo acerca de maturidade espiritual. Você perde tudo. Então, eu sou um cara muito zeloso quando eu estou pregando e eu vejo um ministro assim, ó, só observando. Cara, o cara deve ser um gênio. Porque, a não ser que ele vá assistir aquilo ali, tudo em casa de novo, que eu não acho, né, que ele vá fazer isso, mas eu anoto tudo, cara. A ministração sua tem anotado. Pastor Vitor pregando, o Hélio pregando, eu anoto tudo. Por quê? Porque eu sei que eu preciso ser aperfeiçoado, né? Então isso é muito importante, cara. É por isso que cresce, né, pastor? Quem não tem essa visão não cresce, né? O apóstolo Paulo, cara, eu gosto daquilo que está lá em Filipenses, né? 3:13, quando ele... Se você olhar o contexto do que ele está falando... Deixa eu só abrir aqui, porque meu iPad está...
não abrir aqui, eu abro no celular. iPad também devagar. Tá chegando iPad novo aí pra gente. Aleluia. Filipenses, abre no celular 3, abriu aqui. Então vamos lá. Você vê que ele falando, ó, verso 12. Não o que eu tenha já recebido, tenha obtido a perfeição. Né? Então essa palavra perfeição aqui é maturidade, pleno entendimento. Mas ele fala assim, mas prossigo para conquistar aquilo, para o que também fui conquistado por Cristo. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa eu faço. Eu gosto, Vitor, eu gosto muito do português, né? Eu procuro ler com um tom que foi escrito. E assim, ele diz algo muito interessante assim, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa eu faço. Esquecendo-me das coisas que para trás fico, avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Ele fala assim, todos, pois, que somos maduros ou perfeitos, temos este sentimento. E se porventura pensais de outro modo, também isto Deus vos esclarecerá. Todavia andemos de acordo com o que já alcançamos. Olha que coisa forte. Ele está falando que quem tem entendimento, quem tem maturidade, tem esse sentimento. Cara, não basta, eu não sei tudo. Sabe, Vitor, às vezes o próprio Tiago mesmo, Freitas ministrando, o Wellington ministrando, né? Quando eu vejo, assim, às vezes Maneco ministrando, eu falo assim, rapaz, menino, eu tenho que estudar, meu Deus. Eu também fico assim. Sabe, cara? Mas isso não é um sentimento ruim. Isso só passa a ser ruim se eu entender que eu tenho que estudar e não fizer. Sim. Porque isso é um sinal de maturidade, né? Você quer ver um sinal de imaturidade, é só você olhar para uma criança, né? Então a criança fala, eu já fiz isso, já fiz aquilo, olha aqui, eu tirei isso, e começa a apresentar suas credenciais. Então eu sei. Tudo assim, eu sei. Não, a gente não é assim. Então os 5 dons ministeriais, independente de qualquer um deles, né, é importante que a gente tenha esse entendimento. Né? Então, eu gosto muito de falar de peculiaridades acerca dessas coisas, porque isso edifica muito o corpo de Cristo. Eles vão entender. Né? Tem muita gente que é novo, por exemplo, na nossa igreja que está aí. Né? Tem menos de 1 ano. Às vezes até fez o rema, mas está se adaptando ainda, né, algumas coisas. Né? E isso é importante ouvir essas coisas, até para conhecer, né, a gente como pastor da igreja e tudo mais. Né? Achei muito legal assim, o senhor ter falado da sua experiência. No começo foi muito, muito bom. Lá em 1 Coríntios, pastor, capítulo 12, a partir do versículo 28, eu quero pegar esse texto para a gente tocar em um ponto específico aqui. 1 Coríntios 12, 28, diz assim, a uns estabeleceu Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres, depois operadores de milagres, depois dons de curar, socorros, eu quero pegar isso aí, socorros, governos, variedade de línguas. Ele diz, porventura são todos apóstolos? Ou todos profetas? São todos mestres? Ou operadores de milagres? Têm todos dons de curar? Falam todos em outras línguas? Interpretam-nas todos? Entretanto, procurai com zelo os melhores dons. E aí ele vai discorrer um pouco depois sobre o amor, que é o dom supremo. Eu passo a mostrar-vos ainda um caminho sobremodo excelente. Beleza, então duas coisas, 3 coisas, aliás. Uma é a questão hierárquica dos dons. Primeiro isso, segundo aquilo, e eu quero que o senhor fale sobre isso. Eu já apresentei para o senhor isso, né? Mas eu acho que é legal o povo ouvir sobre isso. Segundo, relacionado aos socorros, que é algo muito importante. Terceiro, em relação ao amor. Não é? Eu sei que já falamos sobre isso bastante no amor e serviço, mas se o senhor puder discorrer um pouquinho sobre essas 3 coisas, o senhor pode falar sobre isso? Aos dons de socorros, o amor e o quê? Essa questão de as pessoas interpretam primeiro isso, segundo aquilo, terceiro aquilo outro. Não. Quem vem primeiro, quem vem... Né? Na verdade, quando ele fala estabeleceu primeiramente, não é uma ordem de importância, né? A Bíblia diz lá em, se eu não me engano, Efésios 2:20, que a igreja é fundamentada no ministério dos profetas e apóstolos. Então, é os que vieram primeiro nessa formação. Tanto é que pastor não tinha lá no início, né? Foram os anciãos. Por quê? Porque o Espírito Santo, né? Eu acredito que repousa sobre as cãs. O que são cães? São os cabelos brancos, né?
a capacidade de apagar incêndio, né? Aguinaldo mandou, Aguinaldo falou assim, eita, dupla quente. Beijão, Aguinaldo. Pastor Aguinaldo vai estar conosco sexta-feira numa live. Ah, Aguinaldo é um sucesso, quero fazer uma live com ele também. Legal, Sucesso, meu irmão. Um beijo. Ainda vou trazê-lo aqui, que ele vai falar sobre família pra gente também. Vai ser um sucesso. Maravilhoso. Alan Mesquita perguntou se Paulo enalteceu o dom profético na sua carta aos Coríntios. Mas aí depois, né? Pode... Então, assim, isso aqui não é uma ordem de importância, né? Os teólogos, eles acreditam que é uma ordem de formação, né? E assim, eu percebo que o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, quando ele começa a falar de apóstolo, profeta, evangelista, pastor, mestre, em um contexto que a gente precisa entender, social daquela época, em uma luta pelo poder, né? O Império Romano, há um tempo atrás ali, os filósofos, né? Os sofistas, todo mundo queria o dom da palavra, né? Os filósofos não se davam com os sofistas vendiam falsas ideias, os filósofos achavam que eles sabiam de tudo, e eles traziam aquele questionamento, quem eu sou. Então, quando falava em parlar, né? Falar, isso até hoje sobe, né? Tem gente que é insatisfeito na igreja porque nunca pregou, né? No púlpito, né? Certamente esse que é insatisfeito porque nunca pregou, nunca pregará. Enquanto eu for pastor, não. Né? Porque tem que haver plena satisfação em fazer o que está fazendo. E se vier falar comigo, vai ouvir o que muitos já ouviram. Querido, se você não está satisfeito assim, eu lhe amo, mas é melhor você ir para outra igreja que púlpito é mercado, né? Que púlpito é moeda, aqui não é. Então, assim, eu acredito que o apóstolo Paulo, ele percebeu isso, e claro que não é dividido por capítulo e versículo, ele percebeu, ele fala assim, entretanto, eu sei que tem apóstolo, tem gente que cura, ele, quando ele fala operador de milagres e cura, ele está se referindo mais ao ministério evangelístico, né? Aquele que flui muito mais com esses dons espirituais. Ele fala assim, entretanto, procurai com zelo os melhores dons. E eu passo a mostrar-vos ainda um caminho sobre modo excelente. Aí ele vem atrelando tudo isso que ele já falou de dons ministeriais, dons espirituais. Ele vem e passa pela peneira do amor e fala assim, nada disso vai adiantar se não tiver amor. Tudo isso vai ser balela, né? Ministério precisa passar pelo amor, né? Então ele vem falando acerca desse dom, né? O amor, que é o motivo pelo qual a gente foi salvo, né? Pelas vias do amor, né? E esse amor que amadurece. E depois, no 14, ele fala de novo, seguir o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente o que profetizeis, né? Então, para a igreja local, ele fala sobre essa questão de profetizar, ele fala a questão de como deve ser uma profecia, né? Mas o que profetiza deve edificar, exortar e consolar, né? Então, profeta tem que ter essa... Agora, não é porque se profetiza que se é profeta, isso é muito importante. Eita, que legal. Isso não é porque se veio uma palavra de sabedoria, aleluia, sou profeta. Não. Você tá no nível da jumenta de Balaão. É isso aí. Para não ficar besta, né? Porque, senão, eita, meu tio, a palavra aconteceu. Você queria o quê? O Espírito Santo revela uma coisa. Você fala, acontece na vida da pessoa, você fica orgulhoso com o dom? Não, foi o Espírito, não foi você? Então eu quebro na emenda logo para acabar com essa frescura. Muito bom. Porque é feio, né? Eu tô vendo, aleluia, falei, é terrível, vai acontecer. Claro, você falou pelo Espírito, vai acontecer. Né? Então, assim, mas o que profetiza, né? Ele fala assim, edificação, exortação e consolo. Então, por aqui ele já ensina a julgar a profecia, ela tem que edificar, exortar e consolar. Né? O profeta, o Alan falou do chamado profético, ele falou acerca disso para a igreja, a importância da profecia para a igreja, porque nessa aliança, o profeta e a profecia, a palavra da sabedoria, a palavra do conhecimento, nada mais faz que confirmar aquilo que o Espírito Santo já vem alertando, né? Já vem falando com a gente, né? E todo dom tem um fim proveitoso. Amém. E todo dom ministerial ou espiritual, eu ensino isso de uma forma bem prática, assim. Eu lembro que na minha época, né,
quando eu não era um menino rico, eu era um menino pobre, mas eu tinha amigos ricos, porque por 3 anos eu consegui estudar numa escola de classe média alta. E os amigos, que às vezes na época, né, tinha até 16, 17 anos, já dirigia o carro do pai. Aí ele tirava onda com o carro do pai, mas o carro não é dele, é do pai. Então ele passava assim, mas não é dele, é do pai. Ele não tinha nada, era duro, liso como eu. Então, para os dons ministeriais e dons espirituais, gente, aprende uma coisa. Não é seu. Eita, glória. Não fica tirando onda com aquilo que é de Deus, com o carro do teu pai. Sabe? Isso é feio, é imaturo, é coisa de menino. Por isso que em 1 Coríntios 13, aqui no verso no capítulo anterior, ele fala assim, quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino, mas quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Né? Então a gente não pode ter criancice nos dons, né? Nem ministeriais, nem espirituais. Depois ele vem falando, então o profeta, especificamente na igreja, primeira coisa, o profeta tem que ter pastor. São 2 dons que é mais forte, como é que eu vou te dizer? É mais forte a independência, querer viver por si. É o evangelista e o profeta. Porque, em regra, eles são itinerantes. Não digo que todos são, mas, em regra, eles são itinerantes. Então, eles convivem muito lá fora. Mas, se eles têm a voz do seu pastor e ouvem, né, eles vão mais longe, né, naquilo que eles são destinados a fazer. Né? Tem erros crassos, né, que um profeta não deve cometer. Acho que é até ferramenta para outra live. Mas, por exemplo, você está pregando na igreja, que você não conhece, às vezes, uma igreja de alguém, e você chega para alguém lá em público e fala assim, eis que vejo em você algo maior para a sua vida. Eu estou vendo isso. Você vai avançar na sua vida. Tu não sabe se a pessoa está em disciplina, se a pessoa tiver em rebeldia, pode ser que ela fale, tá vendo aí, ó, só meu pastor que não vê, eu estou crescendo e ele está vendo. Então, tem coisas que o profeta ele deve chamar o pastor e falar, eu tenho uma palavra para fulano, é isso, 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 dou eu ou dá o senhor, isso é maturidade. A não ser que ele vai entregar uma palavra que realmente venha exortar, edificar e consolar. Né? Então, isso é muito importante. O profeta está sujeito a um pastor, né, que o aconselhe, ao evangelista, né, porque o evangelista tem que trabalhar na igreja também, não tem que ficar só lá fora. Né? Então, ele acabou de fazer a cruzada dele, vem para a igreja, vai trabalhar no departamento. Não tem essa, né? Não é porque é ministro dos 5 dons que não vai trabalhar mais nos departamentos. Não existe, né? Então, então esse cuidado com o chamado profético, né? Fala, você vai perguntar alguma coisa? Não, porque é o seguinte, o que eu ia abordar é a questão, todo mundo vai se encaixar em um dos 5 dons ministeriais. E a questão dos socorros? Não, é assim. 1 Pedro capítulo 4, né, ele fala assim, os que servem, sirvam na força do Senhor. Os que pregam, ou os que falam, falem segundo os oráculos de Deus. Então, eu costumo dizer assim, se tem os 5 dons ministeriais, nós temos... Imagina se teus dedos fossem colados aqui no pulso. A Siri aqui. Então... Você imagina os 5 dons ministeriais, imagine seus 5 dedos colados aqui. Não servia para nada, né? O cotoquinho, só os 5 dedinhos. Assim, ó, como é que faz assim, ó? Só os dedinhos assim, ó. Né? Os 5 dons, quem sustenta os 5 dons são os socorros. Ó. Top. Então, a palma da mão são os socorros, 5 dons ministeriais. Agora, observa a palma da minha mão. Tem uma letra aí, não tem? Você que está em casa, olha para a palma da sua mão. Tem uma letra. Que letra é essa aí? Um M, não é? M. Ó, um M, ó. Uhum. Esse M está lá em Filipenses capítulo 2. Ele diz assim, ó, se há, pois, alguma exortação, ou seja, alguma motivação,
em Cristo alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdia. Então, Eita, top. os socorros, o que faz com que ele socorra bem é uma vida de misericórdia, né? E afeto. Né? Não sei se você sabe, o afeto do animal, do cachorro, ele não tem mão, ele tem pata. Então o afeto dele basicamente está na língua e no palato, não sei, na boca. Por isso que ele fica mordicando assim, ó. Uhum. Né? Ele fica assim Ele querendo machuca. te morder, porque ele não tem como te abraçar. Então o abraço dele é na mordida. Então, entranhados afetos de misericórdia. Então, socorro, se não for socorro, o 5.2 não opera. Não opera. Porque se você não está no 5.2, você tem que estar nos socorros. Não existe alguém que não tenha chamado nenhum. Isso, eu queria terminar com isso aí, eu queria. Entenda, meu querido, você que está assistindo. Desculpas que você nunca pode dar, não tenho tempo. Porque Deus não é burro, né? Ele fez 24 horas para você viver. Ele sabe o seu nome, te chama pelo nome, todos os seus dias foram escritos e determinados por ele. Então, se você está sem tempo, não foi Deus, foi você. Então é melhor você se livrar de coisas que está tomando teu tempo e vai viver um pouco para Deus. Então não existe essa desculpa, né? Se ele quisesse dar mais tempo, ele daria 25 horas, 24 horas e meia, 30 horas, né? Tinha até um banco que fala 30 horas. Não. São 24 horas, né? A gente precisa compreender isso. Eu costumo dizer, lá em 1 Timóteo capítulo 4, se eu não me engano, verso 8, não sei se precisamente, fala assim, um atleta compete segundo as normas, segundo as regras. Então, socorros, ele tem que estar servindo, juntamente com os 5 dons, mas eu estou falando agora de socorros, segundo as regras da igreja. Tem igreja, por exemplo, na nossa amada igreja e nas congregações, departamento infantil, eu não quero pirulito, bala, refrigerante, bombom. É regra. Regra. Porque eu não quero, é um direito meu. Eu não quero minhas crianças diabéticas, eu não quero minhas crianças obesas, eu não quero. Eu quero preservar, né? E não só ela, mas a geração a partir dela. É uma regra. Ah, eu não concordo com isso, pastor. Olha, eu tenho uma formação, eu sou pedagoga, eu não concordo. Eu acho que Montessori e Piaget sabem mais. Então você vai para outro lugar que aplique Montessori e Piaget no departamento infantil. Aqui eu aplico a Bíblia e ponto final. Amém. Não tem conversa. Então, assim, aqui na igreja não pode chegar atrasado. É regra, né? E aí eu lembro de uma vez, Vitor, que uma irmã chegou atrasada na igreja. Né? E ela falou para o líder que tinha que bater ponto. Parecia como é que fala? Uma empresa. Né? E eu chamei ela para conversar e disse para ela. Na verdade, algumas falaram isso, né? Mas eu tive acesso a uma. Eu disse para ela assim, filha, você não é empresa aqui e você não tem que bater ponto. Agora, você sabe por que isso aqui não é empresa? Não é porque você não tem que bater ponto, é porque se fosse empresa, você já tinha demitido, porque essa é a terceira vez que você chega atrasado. Então, aqui a gente anda em misericórdia, por isso você continua trabalhando. Né? Então, assim, normas. Por isso que eu digo, ou você está servindo os 5 dons ministeriais, ou você está nos socorros. Se você não está aqui nem aqui, você não está no plano de Deus. Isso não tem conversa. E agora, você não quer regras, porque veja bem, João capítulo 15, no verso 16, o próprio Jesus fala assim, não fosse vocês que me escolhestes, mas eu vos escolhi, vos nomeei. Agora, quando você pega essa palavra nomear, significa dar cargo. Um concurso público, você passa, você é nomeado, você assume. Imagine você não ir trabalhar. Isso não existe. Você vai ser desligado, você não vai passar nem no estado probatório. Pois é, tem gente assim, né? Porque foi nomeado para dar fruto, e não é só para dar fruto, para o fruto permanecer. Porque está diretamente atrelado à fé, para que tudo que tu peça ao Pai, Ele vos conceda. Então, às vezes as pessoas não entendem porque que as coisas não acontecem na vida. Mas ele fala assim, para que tu, se a gente lê de trás para frente, né? Para que tudo que eu pedi ao Pai me aconteça, e aqui eu vou excluir o fator tempo, que ele existe, né? Eu vou excluir porque, só para você entender, eu vou encurtar, né? Para que tudo que eu peço ao Pai, ele faça por mim, é necessário que eu esteja permanecendo num fruto que eu comecei dando.
porque eu fui nomeado e fui escolhido. Olha que coisa séria. Então não tem conversa, essa questão de não quero trabalhar na igreja. Tudo bem, você não quer trabalhar na igreja, você não quer cumprir regras, você vira plateia, né? Só que plateia não recebe prêmio. Quem recebe prêmio é quem compete. Pronto. Então não tem galardão. É que tem espaço para todo mundo, tem um lugar para todo mundo, ainda que não seja nos 5 dons ministeriais, tem espaço para todo mundo. Tem. Né? Gostei muito disso aí, do M. E o início do Ministério de Socorros é Atos capítulo 6. Que quando havia reclamação das helenísticas, né, que não estavam servindo à mesa, foram levantados alguns homens, e esses homens eles foram colocados sob importante negócio. Exatamente. E tinha pré-requisitos, né, pastor? Existiam pré-requisitos. Tinha, né? Cheio de sabedoria, cheio de Espírito Santo, bom testemunho do de fora. Por que, Vitor, falando em Ministério de Socorros, por que tem muita igreja com problema? Porque o camarada tem um sorriso bonito e bota para receber na porta. Mas para você ser um diácono, você tem que ser inicialmente cheio de sabedoria, cheio de Espírito Santo, bom testemunho de fora. O cara, ele paga a conta? Quando ele pega alguma coisa, ele devolve? Ele bate na mulher? Esse cara não serve para ser diácono. Não serve. Ele enche a cara? Não pode ser diácono. Ele fala palavrão? Não pode ser diácono. Não pode, cara. Uma pessoa cheia de Espírito Santo não fala palavrão, cara. Não fala. Ele pode falar, incircunciso filisteu, mas ele não... E se ele fala, ele fala, ixi, rapaz, me perdoe, Senhor. Mas não vai falar, geralmente não vai falar. Por quê? Porque nós temos o Espírito que é santo dentro de nós. Então o diácono, lá em Atos capítulo 6, ele está falando sobre 3 requisitos. Mas quando a gente vai para 1 Timóteo, capítulo 3, 1 Timóteo, capítulo 3, depois que ele fala sobre o episcopado, que ele está falando do governo, dos pastores, dos ministros, né? Ele fala no verso 8 assim, semelhantemente quanto a diáconos, veja bem que agora aqui a porca aperta. Lá eram 3 requisitos. Bom testemunho de fora, cheio do Espírito Santo. Então, diácono tem que ser batizado no Espírito Santo com evidência de falar em outras línguas. Não me venha com churumelas. Cheio de Espírito Santo e cheio de sabedoria. Agora, quando a igreja cresce, e aqui Paulo está dando um conselho na carta pastoral a Timóteo, ele diz assim, semelhantemente quanto a diáconos, é necessário que sejam respeitáveis, de uma só palavra, não inclinada a muito vinho, não cobiçosos nem torpe ganância, conservando o ministério da fé com a consciência limpa, também sejam estes primeiramente experimentados. Então, o que a gente faz na nossa igreja é a coisa mais certa do mundo. A gente coloca uma pessoa para servir no diaconato. Se ela corresponder o tempo de experimento, quando a gente faz a nossa Amor e Serviço, a nossa conferência, o líder do diaconato me trazem os nomes que vão ser levantados diácono. A gente impõe as mãos sobre eles, como é bíblico. Primeiro experimentado, depois colocada a imposição de mãos, porque ele recebe uma unção para fluir no diácono, né, no diaconado, e isso é uma doutrina básica de Hebreus capítulo 6, imposição de mãos. Ele fala assim, da mesma sorte quanto as mulheres, é necessário que sejam elas respeitáveis. Então, diaconisa, ela tem que ser respeitável. E aí eu chamo a atenção para as roupas da diaconisa fora da igreja. Eita, top. Por quê? A roupa, ela dá 2 informações. Né? Vamos colocar para a mulher, que é o caso aqui. Ou a mulher quer ser respeitada ou ela quer ser desejada. Né? Então, se ela quer ser desejada, ela bota a calça arrochada, bota as calcinhas enfiadas, bota mini saia, ela vai ser desejada. Mas se ela quer ser respeitada, ela se veste com decência. Então ele diz assim, respeitáveis, não maldizentes, ou seja, não fofoqueiro, temperantes e fiéis em tudo. O diácono seja marido de uma só mulher e governe bem seus filhos e a própria casa. Aí ele fala assim, pois os que desempenharem bem o diaconato alcançam para si mesmo justa pré-eminência. Tem uma versão que diz justa promoção e muita intrepidez na fé em Jesus Cristo. Agora, por que, Vitor, que ele vai ter intrepidez na fé em Jesus Cristo?
e vai alcançar justa promoção? Porque quando ele anda em retidão, ele sabe que... Lembra lá de João capítulo 15, verso 16? Para que tudo que pedirdes ao Pai em meu nome ele vos fará. Isso é fé. Pedir, saber que vai receber. Quando ele olha que ele está dando fruto e o fruto está permanecendo, essa fé dele, ela é forte. Porque fala assim, opa, eu estou reto. Ah, não, mas aí a obra... Não, mas o Tiago disse, se você tem fé, me mostre as obras. Claro. Então ele tem uma vida de retidão, ele não tem uma acusação, a consciência limpa. Ele fala assim, além da minha fé, eu tenho vida, o meu caráter está ilibado. E ele fala assim, aí sim você alcança justa promoção. Agora, olha que coisa interessante, que esse ângulo de justiça na promoção não é só para os de fora. A pessoa está servindo, a pessoa está ali do lado, a pessoa está firme, a pessoa, cara, passa o tempo e ela está ali só aumenta a intensidade. Quando ele é promovido, todo mundo fala, ele merece, ele é justo. Né? É isso mesmo. Porque se não for assim, quando ele levantar, ele fala assim, rapaz, então, justa para quem está de fora. Lembra do bom testemunho de fora, lá de Atos 6? Está se concluindo aqui. Agora, também é justa para ele. É justa para ele. Sabe por quê, Vitor? Porque, cara, em 2009, eu era ovelha. Fui levantado diácono. Em 2010, fui levantado pastor auxiliar. 2011, pastor da igreja. Tudo que o diabo queria é falar assim, rapaz, tá tudo errado, esse ministério é maluco. Como é que levanta uma pessoa pastor em 3 anos e meio? Só que o que veio no meu coração? Eu falei, Satanás, vai se lascar para lá. Porque eu me enquadro aqui. Eu tenho uma vida irrepreensível, eu sou marido de uma só mulher, isso, né? Não sou ganancioso, muito embora creia na prosperidade top, vou tomar café com ouro, não tem conversa comigo, mas não sou ganancioso. Então eu alcanço essa promoção, eu a recebo de uma forma justa e você não tem que me acusar. Então servir bem tem algo de bom, não só para quem está olhando de fora, mas para quem está dentro, porque o processo é acelerado e ele não se sente acusado. Aí eu me lembro do que o apóstolo Paulo fala para Tiago, ele fala assim, firmado nas profecias das quais fostes alvo, combate o bom combate da fé, guardando a boa consciência. Olha a fé e a consciência de novo aqui. Top, boa consciência. Guardando a fé é boa consciência. Porque alguns, por não guardarem a consciência, naufragaram na fé. Sabe o que aconteceu? Ou seja, se naufragou é porque já estava andando em fé. Já estava flutuando sobre as águas. Mas, de repente, naufragou. Por quê? Porque a consciência não estava limpa. Agora, por que a consciência estava limpa? Porque não estava andando em retidão. E aí o diabo bateu aqui, bateu ali, bateu acolá, e ele, em vez de olhar para Cristo, que é o advogado, falar, pai, eu me arrependo, eu vou acertar a partir de agora, não. Ele foi tomando a pancada, embolado na onda, pegou areia, veio outra onda, acabou, tá fora. Você entende? E você então, vê, pastor, naufraga é bíblico, na fé. né? É bíblico o homem examinar a si mesmo, né? Para que exatamente não incorra nesse erro. Então, se formos rápidos, alguma coisa aconteceu, deu um escorregão, tem que ser rápido para consertar. Rápido, cara. Rápido. Rápido. Rapaz, e assim, mesmo quando você se examine, quando alguém te corrige. Quando corrige, é a manifestação do amor de Deus, pastor. Do amor de Deus, cara. Tem que ser rápido. Isso é importante, cara, porque isso faz com que a gente avance mais rápido. Né? Todos nós temos que ter um pastor, todos nós temos que ter um líder, todos nós temos que ter uma liderança que nos ame e nos corrija, nos pontue. E quando a gente for corrigido é porque a gente quer que a pessoa quer que a gente melhore. Agora, é importante que a gente olhe para esses textos aqui. Ó, o Tiagão tá aí. Tiago Pimentel, amanhã sou eu e o pastor Vitor, hein? Amém. Glória a Deus. Amém? Eu e o pastor Vitor. E você que está assistindo, amanhã tem que estar assistindo também. Amém. Viu? Quinta-feira é dia de culto, coisa linda de Jesus. É para dar o mesmo número de gente que dá domingo, viu? Hashtag tome vergonha na cara. Aleluia. Amém? Ó, a manifestação do amor aí, ó. É isso aí. Aleluia. Então, assim, é importante que a gente fale sobre isso, né? Essas coisas assim. Isso aí a gente já entrou no operacional, mas também eu acredito que é bem pertinente ao tema, né? Agora, pastor, assim, acho que para a gente já fechar, eu queria só que o senhor tocasse mais uma vez. O senhor já passou por isso, mas
de uma forma mais específica, Aham. o dom é para a pessoa ou é para o outro? Rapaz, é simples de entender. É, dons e talentos, né? São duas coisas distintas, né? O dom você recebe de Deus, ele já vem pleno para você operar. O dom é para as pessoas. Glória a Deus. Aleluia. Rapaz, e os talentos é algo que você recebe em porção e faz crescer. Vou dar um exemplo. Nós temos aí, eu não entendo, mas você vai me dizer melhor, Alan Fraga, não sei se ele está aí. Você fala que ele toca de talento, né? Ele pega uma nota e pronto. Ele Pronto. é Claro, aí só que ele faz o seguinte, ele vai estudar. Renan. Renan, meu irmão, outro dia a gente foi para... Outro dia não, 2011. A gente foi para Brasília numa conferência, a gente foi almoçar, nunca vou esquecer disso. Num restaurante lá em Brasília, de repente começa um piano a tocar. Plim, 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 a música bonita, quando olha tá Renan, sentou no piano e começou a tocar. É talento. Aí ele faz o quê? Estuda 2, 3 horas por dia. Para quê? Para desenvolver o talento. Para quê? Para o outro também. Para o povo. Top. Por isso que tem uma música que eu gosto muito, que meus dons e talentos são para te servir. Meus dons preciosos são teus. Não tenho razão da minha vida sem ti. Eita, aleluia! Tu és meu Senhor e meu Deus. Então, os dons e talentos não são para ensoberbecer, para o caboclo ficar besta. Não, é para servir o corpo, gente. Vai servir o corpo de Cristo, vai servir teu irmão, né? Tem gente que é bom contador, tem gente que trabalha... E assim, às vezes a pessoa pensa que servir é só servir no departamento. Mas a gente tem aqui na igreja grandes exemplos disso, né? Pessoas que claro que elas são profissionais e elas têm um valor, né? Porque elas estudaram. Mas a gente percebe médicos, às vezes, olhando sem compromisso. A gente tem a Tassiana, a gente tem a Nath, a pessoa chega ali, olha como é que eu tô, e ela olha com carinho. Isso é o quê? É o talento que foi dado, ela desenvolveu e ela está entregando para o corpo. Né? Não é para todo mundo ficar pedindo consulta de graça, não. Vai pagar, hein, gente? Toma jeito. Toma vergonha na cara. Então a gente tem aí os advogados como Jurandir, como Débora e outras pessoas que têm OAB, né? Claro que você vai procurar e você vai pagar, vai dar até uma oferta, mas eles podem ter direção de Deus de abençoar um ou outro, como já fizeram. Que eu sei. Isso também é um talento que faz com que você entregue para o corpo de Cristo. Né? Profissionais de educação física. Ei, profissionais de educação física, estou esperando os projetos, viu? Vocês aí, aleluia. Então, isso é importante, né? O talento, ver o Wender mesmo, né? Já desde faixa roxa começou um projeto na igreja, algo que ele se esforça. Para quê? Para dar o jiu-jitsu. Hoje ele é um faixa preta. Né? Esse menino ele tem um lugar assim no meu coração que nem sei se ele está aí, mas ele nem sabe. Assim, porque ele acreditou que ele nunca desistiu. Então isso é o dom e talento para servir. Qual é o seu talento? O que você tem que você pode dar? Sabe? O que você tem em você que você pode contribuir para o corpo, para o irmão, né? Seja teu dom ou seja teu talento. O que você tem? Isso também é uma oferta. Amém. Isso também é uma oferta. E isso é muito importante a gente dizer, porque senão a gente pensa que dom é só espiritual, né? Não. É dom. Deus deu um dom para você viver a vida com Deus. Amém. Mas é bom demais, viu? Ficarei aqui muito mais tempo. Nós já estamos já. Nós temos a live do ministério hoje, né? Exatamente. É bom a gente caminhar para o final. Queria que o senhor desse suas últimas palavras aí. Eu vou terminar contigo, aí dando as últimas palavras. O povo que está aí, tem o povo do Verbo da Vida São Mateus, Domingos Martins, Verbo da Vida Vila Velha, Verbo da Vida Guarapari, Verbo da Vida Sede, enfim, nós estamos todos aí. Se puder dar uma palavra para o seu povo. Amém. E eu estou no meio disso. Amém. Eu quero primeiro dar bem-vinda ao Roque, porque o Roque passou um tempo aí pregando no hospital, né? E ele ficou um tempo lá em convalescência. E ontem ele teve alta, graças a Deus, pregou para muita gente, botou louvor lá para todo mundo, botou para quebrar no inferno. Roque, ó, essa igreja te ama. Um beijo. Dizer assim que eu me emocionei ontem que ele falou que tá saindo, porque é bom demais, né? É um sentimento paterno, né? Aquela coisa assim,
Você está aqui fazendo as coisas, mas você para e fala, meu irmão, como é que você está aí? Tá tudo bem? Vamos lá, né? Essa coisa... Tá empoeirado aqui o negócio. Então, assim, gente, ministério. Olha, presta atenção, não vou falar nada fora de doutrina, não. Presta atenção no que eu vou te falar. Ministério é sentimento. Também. Filipenses capítulo 2. Tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Não levando em conta que ser Deus era o que deveria apegar-se. Mas ele se esvaziou, se humilhou, se fez homem, morreu em morte de cruz. Por isso Deus o exaltou sobremaneira. Sentimento. Filipenses capítulo 2, no verso 19. Não tenho a outro que enviar, somente a Timóteo, porque ninguém mais tem igual sentimento. Qual era o sentimento? Que cuidar das coisas de Deus era mais importante do que cuidar das suas próprias. Isso é ministério. Estou falando que você vai negligenciar a família, vai negligenciar o marido, até porque a Bíblia diz que aquele que está casado, dividido está. Mas se você é solteiro, cuida das coisas do Senhor. Amém. É o que a Bíblia diz. Então, tenha esse sentimento que houve em Cristo Jesus. Tenha esse sentimento de Timóteo. Leia Em Busca de Timóteo. Leia o livro Qualificados. Leia o livro Diga Sim. Leia o livro, os livros que o pastor Vitor ensinou. E entenda, ministério é relacionamento. Filipenses capítulo 2. Se tem entranhados afetos de misericórdia. Né? Então tá junto, tá unido. Gente, ninguém é mais rico do que todos nós juntos. Ninguém é mais forte do que todos nós juntos. Amém. Amém. Ninguém é mais próspero do que todos nós juntos. Ninguém é mais belo do que todos nós juntos. Então não deixe esse tempo de isolamento apagar esse fogo. Muito pelo contrário, vamos na contramão do mundo. Nós somos juntos, nós somos firmes, nós somos prósperos. Eu tenho a alegria de contar com uma igreja, né? Por exemplo, a gente tem aí o grupo de patrocinadores. Nesse tempo agora, muito pastor caindo a receita e o nosso povo chega junto. Vamos manter a igreja. Isso é ministério. Isso é ministério, né? E é o ministério da contribuição também. Então, o que eu quero dizer para vocês é que tenha igual sentimento que houve em Cristo Jesus para tu correr sua carreira. Não corra de qualquer maneira, olhe para frente, sabe? Cuida das coisas de Deus com carinho. Não coloca nada na frente, não tem pós-graduação, não tem faculdade que possa tomar, curso que possa tomar os teus dias de culto. Eu sou autônomo, eu dou aula. Se você dá aula no dia de culto, você não dá aula para ninguém, você recebe do Senhor. Estou falando à noite, né? No horário dos cultos. Então, cuida das coisas de Deus e Deus vai cuidar das suas próprias. Pastor Charles, meu amigo lá de Portugal, um beijo, te amo. Bom demais. E um beijo em todos vocês. Eu amo muito vocês. Estou com saudade de vocês. A gente vai botar para quebrar quando a gente voltar, né? E sábado tem live com o Projeto A Rede. Vamos, ó, dançar com força. Eita, glória! Então amanhã temos a mesa redonda, não é? Que é o culto, às 20 horas, vai ser maravilhoso. Sexta-feira tem live com o pastor Aguinaldo, às 19 horas, no Instagram da Vida Guarapari, vai ser muito legal. Pastor Aguinaldo é faixa preta, ó. Faixa preta de jiu-jitsu, hein? Oh, nem sabia, que legal, que top. É faixa preta, top, acabou, top. Vai, mete bronca. E sábado a rede, joga a rede, vai ser maravilhoso. Joga a rede! Vai ser bom demais, vai ser maravilhoso. Ordem e progresso, gente, vamos orar pelo Brasil, hein? Aqui, amém. Ó, ordem e progresso, nosso Brasil nunca vai ser vermelho, a nossa bandeira não vai ser vermelha. Amém. Amém. Amém, amém. Exatamente. Pessoal, para finalizar, olha só, você que ainda não fez, não perca a oportunidade, tem o PicPay do Pastor Jorge aí, ó, @Jorge. Do Pastor Vitor também. Vai lá. Oferta na vida do nosso paizão, amém, que é maravilhoso. Terra perto, viu? Terra muito perto. Paizão, eu lhe amo muito, muito obrigado. Também lhe amo, meu filho. Você é maravilhoso. Te amo muito, muito obrigado, tá, paizão? Amém. Beijo, te amo, cara. Beijo em todos. Shalom. Valeu, shalom.